Meu nome é Ana Alice Brandão. Tenho 27 anos e há 3 semanas eu achava que minha vida estava organizada daquele jeito arrumadinho e comum que as pessoas passam anos sonhando em conquistar. O casamento estava marcado para o final de outubro. Tínhamos um apartamento decente em São Paulo. Eu tinha um noivo com quem estava há 4 anos, um homem ao redor do qual eu havia construído hábitos tão completos que conseguia adivinhar o humor dele só pela maneira como ele jogava as chaves no balcão da cozinha. O nome dele era Eduardo. Nos conhecemos por amigos em comum, num churrasco de fim de semana no quintal de alguém. No começo, ele era fácil de amar. Era inteligente, engraçado sem forçar a barra, trabalhava com marketing, o tipo de cara que sabia encantar uma sala sem parecer que estava atuando. Fomos morar juntos depois de 2 anos. Ele pediu minha mão no Natal passado. No papel, tudo parecia perfeito, adulto e quase constrangedoramente promissor. Mas papel é frágil, queima mais rápido do que as pessoas imaginam. A primeira rachadura apareceu em julho. Nada dramático, não do tipo que você aponta e diz. Ali, foi nesse momento que tudo mudou. Foi menor que isso. Eduardo ficou estranhamente protetor com o celular. Começou a atender ligações em outro cômodo e a murmurar algo sobre trabalho. Passou a ir mais à academia, o que eu incentivava porque achava que era isso que pessoas apoiadoras fazem. Depois, as roupas dele mudaram. O perfume dele mudou. Ele saía do apartamento parecendo que ia para um ensaio fotográfico, tudo linha reta e esforço, e voltava distraído, meio em outro lugar. Não exatamente culpado, só ausente. Como se o corpo ainda morasse comigo, mas a parte interessante dele já tivesse ido embora. Eu sabia que algo estava errado. Não sou burra. Mas também não sou o tipo de mulher que vasculha o celular do noivo no meio da noite ou contrata estranhos para segui-lo pelos estacionamentos. Eu me dizia que, se o Eduardo estivesse infeliz, ele diria: éramos adultos, tínhamos história, estávamos planejando um casamento, não brincando de jogo de colégio onde tudo é arrastado por suspense para chamar atenção. Era isso que eu acreditava. O que eu não entendia na época era que adultos mentem o tempo todo. Só que fazem isso com sapatos melhores e gramática mais limpa. No dia 12 de agosto, uma reunião com cliente na minha empresa foi cancelada de última hora. Eu deveria ficar fora até às 8, mas em vez disso, estava abrindo a porta do nosso apartamento às 4:30 da tarde. O lugar estava quieto, quieto demais. Chamei o nome do Eduardo. Nenhuma resposta. Achei que ele ainda estivesse no trabalho. Então ouvi a voz dele vindo do quarto, baixa e suave de um jeito que eu não escutava dele comigo havia semanas. A porta estava entreaberta. Não sei por que caminhei até lá. Talvez uma parte de mim já soubesse. Talvez as mulheres sempre saibam pouco antes de pararem de fingir que não sabem. Eu o ouvi rir baixinho e dizer: "Eu sei, amor, eu sei. Só mais um pouco e eu estou livre." Meu corpo inteiro parou no corredor. Ele continuou falando: "O casamento está praticamente pago. Bom, os pais dela cobriram a maior parte. Não vou sair antes disso se resolver. Depois do casamento, vou ter acesso a tudo. Aí podemos fazer isso direito." Eu fiquei olhando para a parede à minha frente como se ela pudesse se reorganizar em algo que fizesse sentido. Mas ele seguiu. A Ana Alice não desconfia de nada. Ela acha que eu estou na academia toda manhã. Ela é confiante demais, boa demais. Sempre foi o problema dela. Você é diferente, Vanessa. Você entende de verdade o que é ambição. Vanessa. Eu conhecia aquele nome. Eduardo tinha mencionado ela exatamente 2 vezes em 4 anos. Sempre casualmente, sempre de passagem. Ela trabalhava na empresa dele. Alguma gerente sênior de contas ou diretora. Eu nem lembrava direito porque ele nunca tinha falado o nome dela como se importasse. E ali estava ele, falando com ela na voz baixa e íntima de um homem já meio caminho andado, discutindo calmamente casar comigo por conveniência e depois entrar na vida real assim que conseguisse o que queria. Eu não o confrontei. Talvez devesse ter feito. Talvez uma mulher mais forte tivesse aberto a porta e jogado cada palavra de volta na cara dele. Mas eu não fiz. Recuei em silêncio, saí do apartamento, sentei no carro por 20 minutos e deixei a primeira onda de choque queimar dentro de mim até endurecer em algo mais frio. Quando o choro finalmente veio, durou só 1 minuto. Depois parou. Porque uma vez que a pior coisa deixa de ser suspeita,
Uma vez que ganha voz, plano e o nome de outra mulher, o luto vira prático bem rápido. Eis o que eu sabia. Eduardo tinha uma conta poupança que achava que eu não conhecia. Ele abriu uns 8 meses antes. Eu tinha visto os extratos uma vez, quando ele deixou o e-mail aberto no nosso tablet compartilhado. Tinha uns 37 mil reais ali. Dinheiro de bônus, presentes dos pais dele e até um pouco do que recebemos no chá de panela, que era para ir para a lua de mel. Eu também sabia que ele era descuidado com detalhes. Tinha me dado as senhas anos atrás, quando começamos a dividir as contas, e nunca mudou. Confiava mais na conveniência do que na cautela. Confiava que eu continuaria sendo exatamente quem eu sempre fui. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Nas 3 semanas seguintes, virei um fantasma no meu próprio relacionamento. Sorria quando ele sorria. Concordava no jantar. Deixava ele beijar minha testa e perguntar sobre meu dia. Deitava ao lado dele na cama e escutava ele respirar como um homem dormindo em paz dentro de uma mentira. Enquanto isso, eu agia em silêncio. Documentos importantes, as joias que minha avó deixou para mim, minhas próprias economias, para uma conta separada que ele não conseguia tocar. Contatei uma advogada e expliquei tudo com cuidado. Cada detalhe, cada senha, cada fio financeiro entre nós. Depois comecei a pesquisar a Vanessa, divorciada, sem filhos, gostos caros, redes sociais bem polidas, o tipo de mulher que postava drinks em terraços e selfies na academia, como se estivesse construindo uma marca em vez de viver uma vida. Eduardo achava que ela era ambição de salto alto. Eu olhava as fotos dela e via exatamente o que ele queria. Emoção sem responsabilidade, glamour sem memória, um futuro sem ninguém por perto que soubesse que tipo de homem ele realmente era. No começo de setembro, eu já não estava mais de coração partido. Não do jeito suave que as pessoas imaginam. Eu estava alerta, focada, muito calma. E essa versão de mim, a quieta que Eduardo confundia com derrotada, era a mulher mais perigosa que ele já tinha trazido para a vida dele. Nas 3 semanas seguintes, aperfeiçoei o papel que ele esperava que eu fizesse. Sorria nos momentos certos, perguntava sobre o dia dele, até fingia me importar com a nova rotina de academia que ele vivia mencionando como se fosse uma evolução de personalidade. Por dentro, porém, eu estava em outro lugar completamente, movendo peças de um jeito que ele não via porque nunca se deu ao trabalho de olhar com atenção. Essa era a ironia. Ele achava que eu era confiante demais, previsível demais, fácil demais de manipular. O que ele nunca entendeu foi que ser quieta não significa ser cega. Significa que você está observando. Eu passava as noites revisando tudo com cuidado. Primeiro os documentos, meu RG, meu CPF, qualquer coisa amarrada ao meu nome. Depois as coisas sentimentais, aquelas que você não percebe que importam até imaginar alguém jogando fora sem pensar. Eu arrumava devagar, dobrando partes da minha vida em caixas que ele nunca notava que estavam sumindo. Depois fui para as finanças. Abri uma conta nova em outro banco. Transferi minhas economias em valores pequenos, só o suficiente para ficar invisível. Cancelei assinaturas compartilhadas, redirecionei tudo que estava no meu nome. Na segunda semana, se tudo desabasse da noite para o dia, eu sairia limpa. A advogada ajudou mais do que eu esperava. Ela não reagiu emocionalmente à história. Não suspirou, nem se solidarizou. Só fez perguntas. Você tem acesso às contas dele? Sim. Ele já revogou esse acesso? Não. Ele te deu as senhas voluntariamente? Sim. Então ela se recostou e disse algo que ficou na minha cabeça. Então você não está impotente aqui. Só precisa ser precisa. Essa palavra ficou comigo. Precisa, não imprudente, não vingativa, só exata. A parte do banco foi o último passo. A conta do Eduardo tinha autenticação em 2 fatores, mas ele usava o e-mail para isso, e eu ainda tinha acesso. Ele nunca tinha mudado nada porque nunca achou que precisasse. No dia 8 de setembro, enquanto ele estava fora, supostamente na academia, eu entrei. Fiquei olhando o saldo por um bom tempo antes de tocar em qualquer coisa. 37 mil reais. O suficiente para construir um futuro. O suficiente para destruir um. Eu não peguei o dinheiro. Isso teria sido fácil. Ilegal, mas fácil. Em vez disso, fiz algo melhor. Criei uma conta conjunta. Não comigo. Com ele e a Vanessa. Banco diferente. Configuração limpa. Nome dele, nome dela.
Depois iniciei uma transferência do valor total para essa conta. Tudo era tecnicamente autorizado. Login dele, credenciais dele, permissões dele. O sistema não questionou porque, do ponto de vista dele, ele estava movendo o próprio dinheiro para uma conta compartilhada com alguém que ele havia escolhido. A transferência demoraria 3 dias úteis. Eu garanti que todas as confirmações fossem para um e-mail que eu controlava. Depois saí, fechei tudo e esperei. No dia 11 de setembro, 40 dias antes do casamento, entrei no apartamento no horário de sempre, chaves na mão, como se nada tivesse mudado. Eduardo estava sentado no sofá com uma taça de vinho, parecendo quase relaxado demais, como alguém que já tinha decidido como a história terminava. Precisamos conversar, ele disse. Eu coloquei a bolsa no chão. Tá bom. Ele respirou fundo, ensaiado. Eu não consigo mais. O casamento, o relacionamento, não é o que eu quero. Eu assenti devagar, como se estivesse processando pela primeira vez. Tá bom. Isso o desestabilizou um pouco. Eu conheci outra pessoa, acrescentou, observando meu rosto com cuidado. Alguém que me anima. Você é uma boa pessoa, Ana Alice, mas não é suficiente para mim. Não é suficiente? Eu quase sorri com aquilo. É a Vanessa? Perguntei. A cor sumiu do rosto dele. Como você? Não importa, eu disse baixinho. Então você quer cancelar o casamento? Sim, ele respondeu rápido, retomando o controle. Eu me mudo nesse fim de semana. Podemos dividir tudo de forma justa. Foi aí que eu sorri. Não doce, não gentil. O tipo de sorriso que vem quando você já terminou a conversa 2 semanas antes. O casamento já foi cancelado, eu disse. Silêncio. Ok. Eu cancelei e repeti. 2 semanas atrás. Fornecedores avisados. Locais liberados. A maior parte do sinal voltou. Ele se levantou tão rápido que o vinho na taça espirrou. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito, eu disse calmamente. Eu era a noiva. Eu peguei o celular e mostrei as confirmações. E-mails, datas, avisos de reembolso. E eu tirei minhas coisas, acrescentei. Estão guardadas. Você pode ficar com o apartamento. O contrato está no seu nome mesmo. Ele me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Como se eu tivesse virado alguém que ele não reconhecia. Você não pode simplesmente. Eu posso, eu disse e eu fiz. Então inclinei a cabeça de leve. Só mais uma coisa. A expressão dele ficou tensa. Talvez você queira checar sua conta poupança. Os olhos dele piscaram. Do que você está falando? Aquela que você achava que eu não sabia. As mãos dele já estavam se mexendo, pegando o celular, destravando rápido demais. Eu observei o rosto dele enquanto ele abria o app. Observei o exato momento em que os números não batiam com o que ele esperava. Cadê? Ele disse, a voz subindo. Cadê a porra do meu dinheiro? Não sumiu, eu disse quase com delicadeza. Só mudou de lugar. Ele olhou para mim, o pânico rompendo o controle. O que você fez? Checa seu e-mail, eu disse. Bom, não o principal. Aquele que você usa para banco. Ele correu para o laptop, os dedos tremendo. Eu já tinha encaminhado a confirmação para a caixa principal dele 10 minutos antes de entrar. Ele leu uma vez, depois de novo. Isso diz... A voz dele falhou. Isso diz que o dinheiro está numa conta conjunta com a Vanessa. Eu assenti. Conta conjunta. Nome dela e o seu. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de botar fogo na vida dele. Como você se quer? Você me deu suas senhas, eu disse. Anos atrás. Só nunca pensou em pegar de volta. Ele balançou a cabeça, recuando. A Vanessa não sabe disso. Sabe agora, eu disse. O banco mandou um e-mail de boas-vindas para ela. O cartão de débito deve chegar em alguns dias. Ele estava respirando rápido demais agora. Desfaz isso, ele disse. Transfere de volta. Não posso, respondi. É conta conjunta. Os 2 titulares precisam aprovar qualquer saída. Foi nesse momento que bateu nele. Não só o que eu tinha feito, mas o que significava. Você é louca, ele sussurrou. Não, eu disse baixinho. Eu só prestei atenção. Peguei minha jaqueta. Volto amanhã para o resto das minhas coisas, acrescentei. Pode ficar com os móveis. Parei na porta. Tenha uma ótima vida, Eduardo, eu disse. E então saí, deixando ele ali parado com o celular numa mão, o laptop na outra, e um futuro que tinha acabado de ficar bem mais complicado do que ele planejava. O caos começou na manhã seguinte. Mas eu não estava lá para ver. Só soube depois, em pedaços, em histórias de segunda mão,
naquele tipo de fofoca quieta que se espalha rápido quando algo bagunçado acontece entre pessoas que todo mundo achava estáveis. Segundo um colega de trabalho do Eduardo, a Vanessa apareceu no escritório confusa e furiosa, segurando o celular como prova de algo que ela não tinha concordado. O e-mail tinha chegado antes mesmo de ela falar com ele. Uma conta conjunta, o nome dela amarrado às finanças dele. R$ 37 mil ali como um compromisso que nenhum dos dois tinha discutido. Ela o confrontou no estacionamento antes do expediente, e pelo que me contaram, não foi bem. Por que meu nome está numa conta com o seu dinheiro? Ela exigiu, a voz afiada o suficiente para cortar qualquer ilusão que ele tivesse construído em volta dela. Eduardo tentou explicar, tentou transformar em algo manejável, mas explicações desmoronam rápido quando são feitas de mentiras. A Vanessa não era burra. Essa foi a primeira coisa que ele calculou errado. Ela fez a pergunta óbvia, a que ele não conseguia responder direito. Se você tinha essa quantia guardada, por que estava escondendo da sua noiva? Só essa palavra já rachou o que restava da confiança dele. Noiva, não ex, não terminado, só exposto. E então veio a segunda pergunta, mais baixa, mais perigosa. O que mais você está escondendo de mim? Foi nesse momento que o relacionamento deles parou de ser emocionante e começou a ser real. E real não era o que ela tinha assinado. Em 48 horas, tudo entre eles desabou. A Vanessa bloqueou o número dele, o evitava no trabalho, se recusava a encontrar pessoalmente. O homem que ela achava ser um parceiro controlado e ambicioso de repente, parecia um risco embrulhado em segredos. A conta conjunta virou um problema que nenhum dos dois queria. E o dinheiro ali dentro parou de parecer vantagem e começou a parecer prova. Eduardo tentou consertar. Claro que tentou. Ligou para ela, mandou mensagem, apareceu na frente do escritório dela. Mas desespero tem um tom, e uma vez que alguém escuta, não esquece. Ela queria distância. Ele queria controle. Essas duas coisas não convivem no mesmo espaço por muito tempo. Enquanto isso, eu fiquei de fora. Soube das coisas por amigos, por pessoas que sempre tinham gostado de mim, mas nunca tinham dito muito, enquanto eu ainda estava no relacionamento. Engraçado como funciona. As pessoas esperam algo quebrar antes de decidir de que lado estavam. Alguns me contaram que a Vanessa tinha ameaçado ação judicial. Outros disseram que o Eduardo estava em pânico, não porque a perdeu, mas porque não conseguia acessar o dinheiro sem ela. E essa parte fazia sentido. A conta estava travada do jeito mais simples possível. 2 nomes, 2 assinaturas, sem atalhos. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase ignorei, mas atendi. Ana Alice disse uma voz masculina. Sou eu, o Eduardo. Precisamos conversar. Eu me recostei no balcão da minha cozinha, o celular no ouvido, olhando ao redor do meu apartamento. Meu lugar, meu silêncio. Não tem nada para conversar, eu disse. Essa situação do banco, ele continuou, a voz tensa. A Vanessa não fala comigo. Está ameaçando ação judicial. Eu só quero resolver. Eu fechei os olhos por um segundo. Não de estresse, de clareza. Você quer resolver, eu disse. Então resolve. Como? Ele rebateu. Me diz como fazer o dinheiro voltar para ela me deixar em paz. Ali estava. Não arrependimento, não pedido de desculpas, só inconveniência. Eu quase ri. Vai no banco, eu disse calmamente. Leva documento. Fecha a conta. Eles emitem um cheque. Dá para ela. É só isso. É só isso. Ele ficou quieto um segundo. Depois desligou. Sem obrigado. Sem reconhecimento. Só sumiu. 2 dias depois, soube que ele tinha feito exatamente isso. Entrou no banco, fechou a conta, pegou o cheque e entregou para a Vanessa no estacionamento do escritório. Disse para ela não entrar mais em contato, que se entrasse, ele ia registrar queixa. Limpo, rápido, transacional. Exatamente o tipo de final que gente como ele prefere. A Vanessa ganhou o dinheiro, mas perdeu todo o resto. A reputação no trabalho levou um baque. As pessoas falam, especialmente quando a história envolve uma funcionária sênior num caso extraconjugal. Ela não conseguia ficar naquele ambiente. Não confortavelmente, não com sussurros seguindo ela para as reuniões. Pelo que soube, ela pediu demissão poucas semanas depois. Saiu da empresa, saiu da cidade, começou de novo num lugar onde ninguém conhecia o nome dela. Eduardo ficou. Claro que ficou.
Ainda trabalhando, ainda postando fotos na academia, ainda dirigindo o carro como se nada tivesse acontecido. Gente como ele não muda rápido. Eles se ajustam, seguem em frente. Reescrevem a história na própria cabeça até acreditarem nela. E eu não acompanhei nada disso de perto. Me mudei completamente para o meu apartamento, comprei móveis devagar, construí rotinas que não envolviam as expectativas de ninguém. Comecei terapia, algo que eu sempre dizia que não precisava. Descobri que precisava. Não porque estava quebrada, mas porque precisava entender como tinha ignorado os sinais por tanto tempo. As semanas passaram, depois os meses. Quando outubro chegou, a data que deveria ser do meu casamento, eu não me senti devastada. Me senti distante, como se estivesse lembrando algo que tinha acontecido com outra pessoa. Passei aquele dia em silêncio, sem momento dramático, sem fechamento simbólico, só mais um dia que um dia significou algo e agora não significava mais. 3 meses depois, no começo de dezembro, eu percebi uma coisa. Eu estava bem. Mais que bem. Estava estável de um jeito que não estava havia anos. Tinha dinheiro na conta que ficava lá. Tinha tempo que era só meu. Voltei a tocar violão, algo que eu tinha largado sem perceber. Entrei numa pelada recreativa de futebol. Lia livros antes de dormir em vez de rolar mensagens que me deixavam ansiosa. Meu irmão me perguntou uma noite se eu me arrependia, se deveria ter confrontado o Eduardo na hora, se deveria ter terminado de forma limpa. Eu pensei um tempo, depois disse que não, porque ele não planejava me deixar honestamente. Ele planejava me usar, casar comigo, ter acesso a tudo e depois ir embora quando conviesse. Ele me chamou de sem graça, confiante demais, não suficiente. Ele fez as escolhas dele. Eu só garanti que essas escolhas viessem com consequências. Eu não estou amarga, só estou diferente agora, cautelosa. Não entrego confiança como antes. Deixo as pessoas conquistarem. E quando alguém me mostra exatamente quem é, eu acredito na primeira vez.